Cara, querendo ou não, ser fã de One Piece é uma experiência maluca. Semana passada a gente acaba de ler um capítulo esperando uma coisa e o Oda vai e faz outra completamente diferente e ainda mais maluca do que a gente pensava. Diria que sairíamos de um capítulo que tinha uma expectativa para revelar a verdade do mundo para um capítulo onde os 5 Goroseis parecem chegar na batalha contra o Luffy. Mas será que eram mesmo os Gorosei? Isso e outras teorias a gente vai comentar nesse vídeo, a análise do capítulo 1109. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e se você já assistiu esse vídeo aqui e nos conhece, aguarde pelo capítulo 1127 e todas as vezes que eu estiver fazendo review desse capítulo eu vou comentar isso aqui. E sem mais delongas, bora pra esse vídeo. A gente começa com a análise da história de capa. Não vou analisar algo muito profundo aqui, porque não dá pra saber muito bem o que a história vai contar, se é o Kaido e a Big Mom ainda vivos, ou algum mistério sobre o Wano, ou até uma própria arma ser apresentada. Mas o que chama bastante atenção é o fato de ter uma história de capas pra Onigashima. Histórias de capa em One Piece tem uma função muito importante de contar histórias que o Oda não pode contar na história principal. Logo, grandes mistérios podem ser revelados aqui, principalmente quando a gente trata de outras histórias, como a história de capas do Enel, por exemplo. Então vamos esperar pra ver o que o Oda vai contar com isso e se vai ter algum personagem principal nessa história. De qualquer maneira, vamos pro capítulo. O capítulo começa onde o anterior terminou, com uma gravação do Vegapunk do passado, onde vemos ele, Shaka e os outros satélites juntos. O sinal de transmissão do Vegapunk faz com que o Dendemushi da marinha transmita sua mensagem pro mundo todo e ninguém pode desligá-los. Shaka até sugere que as pessoas ao redor do mundo precisarão de algum tempo para preparar as telas do Dendemushi de visualização, e o tempo para preparar isso geralmente varia. Vegapunk então concede 10 minutos para essa preparação pro mundo todo, e aqui eu já quero comentar o seguinte. Eu só queria lembrar vocês do arco de Dressrosa, que 10 minutos levou quase 1 ano e meio de publicação, se não mais. E a gente está no meio de uma batalha que é o mesmo caso de que foi Dressrosa. Então é muito possível que esses capítulos agora sejam apenas da batalha e a gente só veja a mensagem quase no final de Egghead, quando o Luffy estiver quase fugindo. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que eu também acrescentei no início do vídeo. A gente falou naquele vídeo importante, o Eiichiro Oda não pode ver, que no capítulo 1127 uma verdade muito grande sobre o mundo de One Piece, ou o próprio tesouro One Piece, poderia ser revelado. Algo que conecta o mundo todo em um só propósito, em uma só peça. E adivinhem só, Vegapunk está trazendo uma mensagem para o mundo inteiro de One Piece que vai conectar todos eles em uma única informação contra o governo mundial, possivelmente revelando algo do século perdido. Visto que a gente vai ter um gap de 10 minutos e a batalha que vai acontecer entre Luffy e os Gorosei, cara, eu aposto com vocês que vai se concretizar, que no capítulo 1127 vai acontecer algo muito grande. Apenas esperem por isso. A gente consegue até ver a Nami, o Usopp e outros conseguindo ver a mensagem, mas a gente não tem nem Zoro, nem Jinbe, nem Brook nesse capítulo. O que, pelo amor de Deus, o que o Zoro ainda tá fazendo com o Luffy ali? Eu entendo, o Luffy pode ter ficado forte, tá com uma fruta que tá despertada, mas cara, não faz o menor sentido o Zoro tá tanto tempo nessa luta sem ajudar os demais. E aqui, eu não tô nem falando em questão de força de personagem ou não, se o Zoro derrotou o King no arco passado ou não, só não faz sentido o Zoro tá nessa luta há tanto tempo assim. A gente sabe que o Oda provavelmente tá segurando ele por questões de narrativa, porque em algum momento o Zoro vai aparecer e a gente vai ter um combate muito grande, inclusive eu aposto que seja agora, por questão de números, mas ainda assim, cara, que saída narrativa chata, porque tá um personagem muito forte preso há muito tempo numa batalha que não faz nenhum sentido. Mas de qualquer maneira, o que eu vou comentar sobre o Zoro é mais pro final do capítulo da batalha final que vai acontecer. Então vamos seguir aqui com as páginas. Enquanto acontece o diálogo entre Vegapunk e os outros satélites, a gente vê Luffy ainda agarrando a cabeça do Saturne e do Kizaru. É muito louco, e eu repito, desde a análise do capítulo passado, é muito louco ver o Luffy segurando um Gorosei e um almirante com as duas mãos. Isso é um feito pra mim único até agora, e sinceramente não tem como não olhar pro nosso protagonista e ficar maluco com uma cena dessa. Enquanto o diálogo da conversa do Vegapunk vai seguindo, a gente vê várias frontes da batalha de Egghead. Como eu disse, a gente já vê o Usopp, a Nami, vê o Luffy segurando o Gorosei e o almirante. Também vemos os gigantes lutando contra os marinheiros também em Egghead, e aí eles chegam à conclusão de que levaria 1 hora normalmente para ter um Dendemushi de transmissão, mas eles vão conceder 10 minutos pro mundo inteiro se preparar, que é tempo suficiente na cabeça deles para que todos consigam.
digam. E isso já é muito bom, algo para ser analisado, porque aparentemente o Vegapunk não só vai falar informações, como ele vai mostrar coisas pro mundo todo. Isso é importante porque se o Vegapunk só falar um monte de baboseira pro mundo todo, pode ser que eles ignorem, por mais que seja a verdade do mundo. Mas mostrando fatos e mostrando provas, pode ser que o mundo inteiro compreenda isso e todo o mundo se volte contra o governo mundial e seja o momento, o tal dia prometido que Imu falou, que ele vai mostrar o seu poder, isso com a Mother's Flame. Como eu já falei, a gente tá quase numa guerra fria, por assim dizer. A partir do momento que o mundo se voltar contra o governo mundial vai usar a arma que eles têm para uma destruição em massa. Isso inclusive pode ser uma das coisas que o Vegapunk vai revelar, que ele acabou participando do projeto da criação dessa arma e essa arma é para subjugar o mundo todo. Seria muito interessante até se ele falasse do próprio evento de Lulusia e ele conseguisse mostrar isso pro mundo todo, o porquê das águas terem subido de nível e o porquê que aquela ilha sumiu. Aí entramos num diálogo que eu também achei muito interessante. Saturne começa a conversar com os Gorosei lá de Marijoice, isso por telepatia. Cara, isso é uma habilidade muito roubada dentro do mangá de One Piece, principalmente quando se trata de vilões. Isso é uma coisa que nos faz pensar como eles estão conectados mentalmente. O que faz eles terem esse tipo de poder? Seria um tipo de haki da observação muito elevado? Lembrando que esse tipo de comunicação só acontece com, por exemplo, Momonosuke Zunisha e Poseidon com os Reis dos Mares. O Luffy também consegue ouvir esses seres, mas ele não consegue falar com eles, ou pelo menos ele nem tentou. Detalhe que isso também aconteceu entre Luffy e Momonosuke lá em Wano, no meio da guerra. Então sim, é um tipo de comunicação muito poderosa e muito roubada, principalmente quando se trata de alguma batalha. Eu vou comentar sobre isso melhor um pouco mais à frente, vamos voltar ao diálogo deles. Quando Saturne é perguntado sobre o Vegapunk, ele disse que Kizaru o matou e que ele já deveria estar morto. E aí, os Gorosei se perguntam se ele usou a própria morte como gatilho para ativar a mensagem, o que seria muito inteligente e é bem provável que foi isso que aconteceu, embora eu acho que o Oda não vai matar ninguém assim tão fácil. E aí, eles ficam se perguntando o que ele vai dizer. Eles também falam que queriam saber aonde está a origem do sinal, que provavelmente tá no Lab Phase lá em Egghead, que tá protegido pela barreira. Eu não sei se o Vegapunk seria tão óbvio assim, mas se eles conseguirem o Buster Call, a transmissão vai ser impedida. Eu também acho muito provável que a transmissão só vai acabar quando o Luffy já estiver saindo da ilha de Egghead, e aí o Buster Call vai parar no momento ápice. Por exemplo, Vegapunk vai contar a história do mundo inteiro, e quando chegar no momento final, que ele dizer o nome daquele reino a transmissão vai ser impedida. Com certeza vai ser assim, ou até do próprio Tesouro One Piece, que eu já comentei que vai ser comentado no capítulo 1127. E é aí que temos as páginas que eu mais gosto de ver nesse mangá, quando algo de um impacto muito grande afeta o mundo inteiro e a gente vê todas as frentes do mundo tendo uma reação sobre isso. Eu gosto de ver isso no mundo de One Piece porque mostra como esse mesmo mundo é rico, como Oda consegue construir todo esse mundo, todas as ilhas por onde o Luffy passou de uma maneira tão única, que você fica se perguntando qual vai ser a reação do povo de Dressrosa, qual vai ser a reação de Water 7 e da vila do Luffy. E é exatamente o que a gente vê aqui nesse capítulo. Óbvio que todos têm uma reação muito parecida de surpresa e de curiosidade, mas é muito interessante saber como eles vão reagir a respeito disso quando tiverem a verdade que o Vegapunk vai contar. E falando nisso, a gente vê primeiramente Dressrosa, a gente vê que eles já se perguntam se é o refém que o Luffy tá mantendo, só que a própria princesa Rebecca fala que não acredite nas notícias que pintam o Luffy como vilão, porque ele realmente não é. Mas será que pro mundo inteiro é assim? É por isso que as reações que eles vão ter a partir daqui vai ser totalmente diferente umas das outras. Aí a gente vê a Vila Fuxa do Luffy e a gente vê que o prefeito não tem muita grana pra comprar um Dendemushi de transmissão, mas pelo menos tem um de áudio. E ele disse que o áudio é o suficiente pra ele. Eu já falei, esse cara ainda tem um mistério muito grande sobre ele. Eu comentei isso no vídeo do Eiichiro Oda, aliás, no segundo vídeo do Eiichiro Oda, e nesse vídeo eu comentei que ele parece com Deus em um dos one-shots do Oda. E esse tal one-shot fala justamente sobre destino. E esse personagem, a fala mais importante dele no mangá de One Piece oficial é o fato da jornada do Luffy ser uma coincidência, ser uma aventura, um sonho ou um destino. Então acho que isso vai ser muito relevante e esse personagem ainda tem algum mistério dentro dele. Mas vamos seguir aqui. Rapidamente vemos o Water 7 e a secretária muito fofa do Iceberg, que parece trabalhar muito mais do que ele, diga-se de passagem. A cena já corta para o Jornal Econômico Mundial do Morgans, onde temos Vivi e o Apu desde o evento de Marijoice, e eles também já reagem à transmissão do Vegapunk e se perguntam se é onde o Luffy ainda está. O próprio Morgan chega à conclusão de que se o lugar está passando por um Buster Call, provavelmente lá deveria estar um mar de fogo, mas se isso não está acontecendo, é porque a batalha ainda não acabou. É uma conclusão muito boa de se tomar, principalmente vindo do jornalista, e eu fico imaginando como ele vai passar toda essa notícia pro mundo inteiro depois da transmissão, já que o mundo inteiro já vai saber das notícias. Eu quero ver como o Morgan vai conseguir manipular isso. De qualquer maneira, a gente tem uma visão dos 4 mares, West Blue, North Blue e South Blue. O East Blue já tinha aparecido na vila do Luffy, e o mundo todo pensa que é na verdade uma invenção, a invenção do século, que vai mudar várias gerações. Eles
Eles nem imaginam o que eles estão pra ouvir. Aliás, nem a gente, né? Chegamos a uma página dupla muito incrível do Luffy lutando com o Kizaru e com o Gorosei, e ao mesmo tempo vemos uma perspectiva de Kamabaka aonde está o Dragon. E sinceramente, cara, eu vou comentar uma coisa com vocês aqui. Eu vou até sair do personagem aqui do canal e comentar sobre essa coisa do Dragon. Seu revolucionário, assim como o restante do mundo, fica surpreso, fica se perguntando o que vai acontecer, mas o Dragon lembra da frase do Shaka falando: eu vou morrer em breve. Do Shaka, que era o Vegapunk. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. De qualquer maneira, cara, o Dragon já teve a oportunidade de se envolver nessa batalha por conta do Kuma, por conta do Sabo e Marijoides, por conta do próprio filho dele e a Robin que estão lá, e agora do Vegapunk, que aparentemente ou morreu ou vai morrer, transmitindo isso pro mundo inteiro, que é a verdade sobre o mundo. Sinceramente, por que o Dragon não se move? Eu entendo que o Oda quer colocar ele em algum momento muito específico da história, mas não faz o menor sentido. Ele perdeu 2 dos seus amigos, o filho dele tá quase morrendo em Buster Call. Óbvio que a gente sabe que o Luffy é o protagonista e vai fugir disso, mas o Dragon, supondo assim, dentro da história, não sabe disso. E a Robin, que também é uma parceira dele, que foi pro exército revolucionário, também tá lá, e o cara não faz absolutamente nada. E aqui eu não tô direcionando a raiva ao personagem, porque é o escritor que faz o personagem. E de qualquer maneira, é muito complicado ver como o Oda trata o Dragon dentro da história e como o Dragon não se move pra absolutamente nada que ele poderia se mover. Eu não acho que o Dragon poderia se expor dessa maneira ou entrar numa batalha, num incidente tão grande e assim perder um número de exército ou algo assim. Mas cara, pelo menos dar as caras ou aparecer de alguma maneira pra auxiliar ou ajudar de alguma forma. Sinceramente, é muito ruim ver um personagem com esse potencial parado. E às vezes eu fico pensando que o fato de ele estar tanto tempo parado assim pode prejudicar até o próprio personagem. O que o Dragon vai fazer quando ele aparecer? O que vai ser necessário pro Dragon aparecer? De qualquer forma, eu não tô chateado com o Dragon não. Eu só penso isso aqui. Apareça, seu medíocre! Só aparece quando o time tá ganhando, né? Apareça, seu medíocre! Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos voltar pro capítulo. O Luffy chega à conclusão de que mesmo batendo muito no Saturn, ele não sofreu dano nenhum. E aí, o Kizaru tenta até atacar o Luffy, mas o Luffy pega os dois e bate com um ataque que eu achei sensacional. Ele usa praticamente como pratos de bateria, o Shinbai de uma bateria, e bate com os dois, um na cara do outro. Cara, esse ataque foi muito engraçado, e foi muito engraçado ver o Luffy usando esse tipo de habilidade contra dois personagens tão importantes e tão fortes. Eu entendo quem não gosta muito do Gear 5, porque o Luffy brinca demais e fica muito divertido, mas eu particularmente adoro, porque é o Luffy extrapolado. É o Luffy que a gente sempre viu, só que agora tendo mais liberdade para fazer ataques mais malucos ainda. Um detalhe curioso sobre esse ataque, que é o primeiro ataque que o Luffy referencia diretamente bateria ou tambores, já que os Shinbais fazem parte de uma bateria. Eu espero que o Oda também coloque no Luffy mais ataques que referenciem os tambores de libertação. A ideia de você bater como um tambor e tentar usar o tambor como meio criativo para os próximos ataques do Luffy, eu acho uma ideia muito boa e eu tomara que o Oda trabalhe muito melhor isso. E no próprio Gear 5 do Luffy, o Oda já referenciou desenhos animados antigos, principalmente Tom e Jerry, e dessa vez é mais uma dessas vezes. Daí o Luffy pega os dois, o Kizaru e o Saturn, que estão amassados feito massa de pizza, gira eles com o dedo como massa de pizza e joga eles pra longe. Cara, que cena hilária, mano. Eu não queria nem ter que te dizer isso, mas cara, se você não gosta do Gear 5, você é um pouquinho chato sim, porque essa cena foi muito legal. O Kizaru bate contra o navio da marinha e fica deitado ali mesmo. Teve muita gente comentando que ele tava chorando pelo desenho do Oda. É possível que ele realmente esteja chorando por conta da morte do Vegapunk, que foi ele que o matou, mas ainda assim não dá pra afirmar com 100% de certeza. É uma posição de quem realmente tá emocionado com o que tá acontecendo, isso por tristeza. Eu imagino que o Kizaru passou por esse dilema. Muita gente teorizou que ele iria trair porque ele era amigo do Vegapunk e tal, mas isso finalmente não aconteceu. Mas ainda assim deve ser pesado pro personagem passar por isso e ele ser o cara que matou o próprio amigo. De qualquer maneira, eu acho que o Kizaru não se levanta mais, o Luffy fez dano considerável nele, e até por conta da última página do capítulo, eu não imagino que o Kizaru vá mais entrar na batalha por conta de números. Se o que está para acontecer realmente acontecer nas últimas páginas, o Kizaru entrar ou voltar pra batalha, não vai ter quem o enfrente. Então, a esse ponto, eu imagino que o Kizaru não vai levantar mais pra lutar e vai ficar por ali mesmo. Saturn começa a ouvir na cabeça dele enquanto ele volta pra atacar o Luffy, os Gorosei comentando que não tem mais tempo e que eles não podem deixar o Vegapunk falar o que ele quer falar. Bom, a gente tem um intervalo de 10 minutos e uma luta pra isso acontecer. Eu já comentei de Dressrosa, então vocês sabem que isso aqui vai durar bastante. E olha, sinceramente, já aconteceu uma cena na última página do capítulo que eu não gostei por memórias passadas de Novo Mundo. Frank consegue chegar ao navio junto com os gigantes, o navio dos gigantes, o navio que eles vão usar pra fugir, e eu espero que isso não seja um indício de que o grupo vai ser dividido de novo e que vai ter parte dos Mugiwaras que vão pra Elbaf e outra parte que vão ficar em Egghead ou vão pra outro lugar fugindo. Eu espero que isso não aconteça porque eu quero que o bando todo esteja em Elbaf, cara. A gente esperou isso por muito tempo pra o Oda ir lá e dividir eles de novo. De qualquer forma, vamos ver como isso
isso vai acontecer. E aí, Saturne, que já vinha conversando com os Gorosei ao longo de todo o capítulo, afirma: eu vou invocá-los. E todos eles falam de acordo. Vemos os mesmos raios negros novamente, e aí temos uma página dupla que eu particularmente adorei. Faz tempo que eu não vi o Oda desenhar uma perspectiva tão bonita assim, e vemos os raios e o círculo de invocação dos Gorosei aparecendo ao redor do Saturne. Detalhe, são 4 formando os 5 Gorosei diante do Luffy. O próprio Sanji constata no final do capítulo que esse círculo de invocação é o mesmo que apareceu quando o próprio Saturne chegou em Egghead. Muitos estão especulando que realmente são ou que não são. Temos até a nota do editor falando que os planetas se alinharam, então pra mim são sim os Gorosei. Tem gente comentando que pode ser os Cavaleiros Sagrados, isso porque eles foram introduzidos no próprio arco de Egghead, entre o flashback do Kuma e os acontecimentos de Mary Joyce. Eu acharia interessante, mas eu acho que não é esse o caso por conta da narrativa do próprio capítulo, já que o diálogo deles se passa do início ao fim do capítulo e o Saturne parecia estar falando com eles e não com os Cavaleiros Sagrados. Então sim, é bem provável que são os Gorosei. E aqui eu vou entrar com algumas teorias sobre tudo isso. A esse ponto temos praticamente quase todo o sistema solar em Egghead. Isso porque temos Saturne, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio em volta do Sol, ou seja, o deus do Sol, que é o Luffy. Tem algo que eu já comentei há uns bons capítulos atrás falando sobre a origem e o despertar das frutas Zoan. Uma das coisas que eu comentei é que a fruta do Luffy tem essa fumaça ao redor dos braços, mas é uma fumaça branca, assim como vemos em outros despertares, como por exemplo a própria Yamato, que tem a fumaça ao redor do corpo, Kaido, que tem chamas nos braços, e outras demais frutas. Acontece que tem uma diferença entre essas frutas e as frutas dos Gorosei e algumas outras frutas. Uma zona despertada que nos foi apresentada foi a do Lucy, e ela tem sombras negras ao redor do corpo. No caso de Saturne, isso também existe. A fruta do Saturne tem aquela fumaça escura ao redor dele. E aqui a gente tem uma diferença bem interessante. Vegapunk fala que as frutas são os sonhos das pessoas, e o Luffy, a fruta do Luffy é uma fruta praticamente de sonhos. O poder do Joy Boy e o poder do Luffy, do Deus do Sol, por aí vai, é literalmente fazer o que quiser com a própria imaginação realizando sonhos. Já o Gorosei, o Saturne que foi apresentado e provavelmente os demais, são praticamente como demônios. Eles são invocados em um pentagrama, a aparência é praticamente um demônio, um yokai, e eles têm essas chamas pretas ao redor do corpo. Eu vou fazer mais uma menção àquele vídeo do Eiichiro Oda, o último vídeo que nós postamos sobre ele, que eu comento que a fruta do Luffy já era uma fruta lendária. No One Shot Romance Down, a fruta do Luffy já valia 5 bilhões de berries, que é o preço da cabeça do Roger que chegou até Laugh Tale, e naquele momento o Garp chama a fruta do Luffy de uma fruta dos sonhos, e que ela valia os 5 bilhões de berries. Logo já é bem claro que o Oda já queria fazer dessa fruta algo muito grande, a gente só viu isso dentro do mangá de One Piece quase 24 anos depois de publicação, que era a fruta do Deus do Sol. Para todos os efeitos, a fruta já era chamada a fruta dos sonhos, e era uma fruta especial desde antes da publicação de One Piece. O que eu quero dizer aqui é que aparentemente existem dois tipos de fruta no mundo de One Piece. Ainda não dá para precisar se isso equivale só a Zoan, mas de qualquer maneira, o que dá a entender aqui é que existem frutas que são as frutas dos sonhos, as frutas dos sonhos das pessoas, como a fruta do Luffy e as demais outras frutas, e as frutas demônio, ou as frutas pesadelo, que são o caso dos yokai e dos Gorosei. Isso seria interessante mais uma vez por aquele paralelo de que os deuses do mundo, os Gorosei e os Tenryubitos, tratam os demais e os D como demônios, e aqui seria basicamente um mudar de lugar, já que aqueles que estão no topo decidem o que é justiça e o que é certo e errado. Então os verdadeiros demônios se chamariam de deuses, enquanto aqueles que são os sonhos e os poderes dos sonhos são na verdade os demônios para eles. Porém, para o sistema solar ficar completo, faltam 3 coisas aqui: Neptune, que é Poseidon, e Pluton, as duas armas ancestrais, e também a Terra. A Terra seria o Imu? Dá para dizer que sim, visto que o Imu faz referência no seu próprio nome à água, e a Terra é praticamente um planeta água. Poderíamos ter alguma menção ou alguma aparição do próprio Imu em Egghead. A gente também poderia ter alguma revelação sobre Uranus. E aqui eu quero falar uma coisa muito interessante que eu não comentei na história de capas. Plutão, ou Pluton, está em Wano, certo? E submersa. Temos uma história de capas de Onigashima caindo debaixo da água na antiga Wano. O que impede do Oda revelar a arma numa história de capas? Assim teríamos todos os planetas envolvidos no mesmo momento da história. Mas tem um astro que ainda falta nesse sistema solar, e esse astro é a Lua. A Lua é o que dita a passagem de tempo no mangá de One Piece. Todos os arcos e, como eu já falei, todos os capítulos se conectam em 1127, e esse número é o número que causa um trocadilho com Hitotsu Tsunagi Daihiro, que é o nome do tesouro One Piece. E agora que o Vegapunk tá falando toda a verdade sobre o mundo, o que impede do Vegapunk falar que a Lua é muito relevante pro mundo de One Piece, que a origem de toda a tecnologia de todas as raças veio de lá, e que o tesouro One Piece está totalmente ligado com a passagem do tempo
tempo e da lua, assim culminando no capítulo 1127, revelando a verdade para o mundo todo. Sinceramente, até pra mim, que escrevi aquele vídeo, o mesmo vídeo me causa muito medo. Eu acredito muito e agora muito mais que isso vai se concretizar no arco de Egghead, mas eu quero muito ver a reação de todos vocês quando isso acontecer e se realmente acontecer. E sobre a batalha final, eu só queria dizer o seguinte: temos 5 dos Gorosei muito provavelmente contra o Luffy, certo? Sanji já tá livre, o Vegapunk morreu, ele pode apenas deixar Vegapunk em um lugar seguro e voltar para ajudar o Luffy. O Zoro provavelmente vai se livrar dessa luta contra o Luffy e pode ir para junto do capitão dele se é que ele vai achar a direção. Graças a Deus a gente tem o Jinbe para encontro a ele e levá-lo até o Luffy se for necessário. Só assim já teríamos 3 ou possivelmente 4 se o Jinbe participar, mas eu duvido muito. E então, por fim, teríamos Dory e Brogy, que já estão vindo do capítulo passado para o centro da ilha para ajudar Luffy e também o robô gigante ancestral. O gigante ancestral se moveu para Mary Joyce quando Poseidon tinha ido até Mary Joyce na mesma época, provavelmente na intenção de protegê-la. Essa é a função daquele robô. E agora temos gigantes reais prontos para proteger o Luffy dos Gorosei. Imaginem Luffy, Dory, Brogy e um gigante ancestral, no caso, aquele robô. O robô inclusive pode ser o responsável por fazer com que Luffy e os demais fujam, segurando os Gorosei no combate. Pensem o quão incrível isso seria. De qualquer maneira, os próximos capítulos prometem ser um dos melhores do mangá de One Piece e eu tô louco pra ver isso com vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!